Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar a respeito da entrevista. Vamos imaginar que você pode entrevistar quem você quiser no Brasil e no mundo. Quem seria e por quê? E de que jeito você faria isso? Nós teríamos que pensar em elaborar perguntas, o que você poderia perguntar para essa pessoa. Quanto mais detalhadas forem as suas perguntas, melhor você vai aproveitar o tempo com essa pessoa, porque geralmente são entrevistadas pessoas de relevância. Você entrevista alguém que você quer saber alguma coisa a respeito dela, a respeito da opinião dela sobre alguma coisa. Quais características são essenciais para produzir uma boa entrevista? Entrevistas são textos dialogais, ou seja, nós temos perguntas e respostas. Então, a partir daí é que você vai ali organizar a sua entrevista. Então, o interessante é que você pense muito bem nas perguntas que serão feitas. Qual a importância da entrevista para o leitor? Uma entrevista pode mostrar, então, o ponto de vista de uma pessoa a respeito de um determinado assunto, a opinião dela, também pode mostrar o relato de alguém que tenha visto alguma coisa, por exemplo, nas entrevistas que aparecem no jornal, nas revistas, não é? Aqui nós temos um blog, chama-se Como Eu Escrevo. O blog Como Eu Escrevo publica textos que falam a respeito de escritores e o seu processo de escrita. Então aqui o entrevistador, que é o José Nunes, ele perguntou para o Álvaro Posselt, que é o poeta curitibano, isso foi em fevereiro de 2020, tá? Foi fazendo algumas perguntas a respeito do processo de produção dele. Perguntou o que ele faz para se inspirar, como que é o processo de escrita dele, como que ele se organiza, de que jeito que ele traz isso para o dia a dia dele, se ele tem inspirações para escrever, para ser um poeta, ou se ele trabalha muito nisso. E aí o poeta veio respondendo essas questões, dizendo para ele, olha, eu faço isso assim, faço do outro jeito. Na primeira pergunta ele diz o seguinte: como você começa seu dia? Você tem uma rotina matinal? E aí ele diz, meu dia geralmente começa com uma expedição pelo jardim. Dou ração aos pássaros, vejo o céu, as árvores. Nessa primeira parte ele está dizendo como que ele faz para iniciar o seu dia, para ter aí as inspirações para escrever, né? Então a entrevista, como um gênero textual, ela possui algumas características. A principal característica dela é ser um gênero jornalístico e dialogal, ou seja, pergunta, resposta. Sempre pense na entrevista, tente lembrar do repórter com o microfone. Então ele vai perguntar, ele quer saber alguma coisa, ele elabora uma pergunta e questiona uma outra pessoa a respeito disso. A entrevista escrita, ela é mais previamente elaborada, as perguntas são mais detalhadas, diferente, por exemplo, de uma entrevista no campo de futebol, com um jogador de futebol, né? Então, ela vai ter perguntas e respostas, tem um texto explicativo de abertura, né? O discurso predominante é o interativo, ou seja, um fala, o outro fala, existe aí uma troca entre quem está produzindo e quem está falando. Existem sequências dialogais e expositivas. Vamos pensar juntos que todo gênero textual tem um contexto de produção, certo? Quem fala, para quem fala, como fala, onde fala. Quem é o interlocutor da entrevista? São dois interlocutores, são as pessoas que estão ali participando. No entanto, nós que somos os leitores, também somos interlocutores, porque a pessoa que produziu o texto, ele pensou em nós no momento que ele está falando. Ele não pensa só no entrevistador, ele sabe que aquilo que ele vai dizer está indo para um público. Então, nós também somos interlocutores. O produtor da entrevista, eles podem ser coprodutores, quem fala e quem responde. Finalidade é saber algo a respeito da vida daquela pessoa e qual o local de publicação, nesse caso dessa que nós lemos, o local de publicação era o blog. Aqui nós podemos ver um pouquinho mais a respeito do site, Como Eu Escrevo, que revela os bastidores do processo criativo de escritores e pesquisadores. O autor criou esse site para falar para as pessoas, para ajudar pessoas que estão iniciando o seu processo de escrita, a incentivá-los, de que maneira eles podem vir a escrever mais e melhor. Saber como escrevem as pessoas que admiramos nos inspira a refletir sobre o nosso próprio processo criativo. Minha esperança é que o projeto ajude a fazer da literatura e da universidade um lugar melhor. Nesse vídeo nós falamos a respeito do gênero entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.